Olá, sejam todos bem-vindos ao Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Eu sou Soraya Fécio, jornalista, e hoje nós teremos uma conversa inspiradora. A nossa entrevistada, ela é apaixonada pela caligrafia e pela tipografia. Ela é designer gráfica. Seja muito bem-vinda, Bruna Serifa. Boa tarde, muito obrigada. Queria agradecer à Secretaria da Educação de São Paulo pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco aqui do meu trabalho com vocês e falar um pouco desse universo todo, que é o desenho e a pintura de letras, né? É isso mesmo. Você trabalha desenhando letras em vários suportes, né? Seja nos muros, nos convites de casamento, em ações comerciais. Como é que surgiu essa paixão pela letra? Bom, começou desde pequena, eu sempre fui muito curiosa, né? Quando eu via os pichos e grafites na rua, aquilo lá sempre me indagou muito. E na época do colégio, sempre pegava meu caderno e fazia aqueles títulos super bonitos. Eu ficava muito curiosa com essa questão. E mais para frente, eu fiz design gráfico de faculdade e comecei a trabalhar em ONGs e projetos sociais, né? E em uma dessas ONGs que eu trabalhei, eu não sei se o pessoal conhece, mas ela chama Pimp My Carroça. Então, é uma ONG que trabalha com a valorização dos catadores de materiais recicláveis e através do grafite. E trabalhando lá, eu conheci mais de perto esse universo do grafite, das letras, fiquei apaixonada e comecei a ir atrás de curso, a estudar pelo YouTube, enfim, ver um monte de referência, assim. E aos poucos eu fui me desenvolvendo, fui atrás, né, de livros também. E aí foi em 2014 que eu assumi o meu trabalho artístico e a Serifa nasceu. Olha só. Você comentou que você começou a se apaixonar aí na escola, né? Como é que a escola influenciou essa sua escolha? Ó, eu acho que foi muito de eu ter essa possibilidade de fazer as coisas manualmente, né. Então, na escola, ela organizava as informações que eu precisava fazendo infográficos, esboços, desenhos, essas letras, né, bonitas que eu gostava, então isso sempre me ajudou muito. E a aula de arte, né, que também faz parte da grade, me ajudou muito a estimular essas informações. Eu lembro até que eu tinha um professor de história que ele fazia caricaturas no começo de todas as aulas na lousa. E aí fazia umas frases com um bonequinho falando. Era super divertido e aquilo me dava essa instigada, né, em quero ver mais. Interessante, porque as letras também se comunicam. Com certeza. E as letras é uma coisa que estão em todos os lugares, né. Então, estão desde a sinalização do ponto de ônibus, no metrô, na bula do remédio, então elas são muito presentes no dia a dia. Uhum. Exatamente. Você continuou estudando, fez aí design gráfico, o que que você aprendeu na faculdade? A faculdade eu tive muito esse contato com o design, né, com essa artes gráficas, a estética e como atrelar a estética à funcionalidade. E claro, né, a matéria que eu mais gostava era de tipografia, que eu pude entender melhor o mecanismo, então como funciona as letras, as famílias tipográficas, a questão das cores e como que eu posso levar esse lado pro trabalho, né? Como eu posso viver com isso? Claro que hoje o meu trabalho, ele não, bom, ele tem a parte de computador também, né? Porque a faculdade do design gráfico, ela tem esse lado gráfico digital, mas eu acabei desenvolvendo depois da faculdade esse lado mais manual, que é a pintura em si. Então, tudo que eu faço hoje, eu começo com as minhas mãos. Então, desenhando no papel, com lápis grafite no papel. E a partir daí, dependendo do trabalho, eu desenvolvo ele para o computador, né, no caso de logo ou material publicitário, campanha, ou se for uma placa, uma pintura, um grafite, um mural, essas coisas eu, né, fica na mão ali. Então, é muito legal ver esse trabalho, né, que começa da mão e pode se desenvolver numa coisa super trabalhada e complexa ou manter ela dependendo do que eu quero. E por falar em trabalho na mão, se olharmos assim para a história,
a gente percebe que a invenção da prensa ela se deu em 1439 por Gutenberg. Os Uhum. livros eram copiados também à mão, né? Então, por isso da importância dos copistas, dos calígrafos. Você também se inspira na história para poder fazer sua pesquisa? Com certeza. Eu me inspiro mais numa questão popular, né, vamos colocar assim. Se você pensar, quando começou o desenvolvimento das cidades, das indústrias, também tinha o trabalho dos letristas, que são as pessoas que escreviam, né? Então não tinha gráfica, não tinha adesivo, não tinha impressora. Então quem fazia esse papel de comunicar eram os letristas. Com o tempo, foi uma profissão que foi desaparecendo um pouco, né? Porque as gráficas tomaram muito espaço, principalmente nas grandes cidades. Mas é um trabalho muito legal que ainda existe, principalmente nas cidades pequenas, e é um trabalho que eu tento resgatar um pouco. Então, quem são os letristas, né? Essas pessoas que pintam o letreiro ali no bar da esquina da Dona Maria. Tem também no norte do Brasil os abridores de letras. Então, eles fazem as letras decorativas amazônicas nos barcos, e é um estilo que vem se passando de geração em geração, e é muito legal. Então, essa pintura de letras, ela tem uma história, né? Então, na Argentina, eles são os fileteadores portenhos. Então, nos Estados Unidos, são os sign painters. Então tem uma história e uma cultura em cima dessa pintura de letra que é muito legal e que tem essas particularidades, né, de acordo com cada local. E é interessante, né, porque você vem passando de geração em geração. Será que nesse passar de conhecimento, eles também têm algumas regras que eles seguem? Eu acho que passa, sim, porque tem, por exemplo, nas letras decorativas amazônicas, claro que cada artista coloca o seu toque, desenvolve o seu estilo, mas tem algumas coisas que você percebe, né, naquela cultura. Então, nas letras dos barcos amazônicos, você vê que elas seguem mais ou menos estilo. Então, elas são, às vezes tem uma calça, né, a gente chama na letra. Então, é dividida em duas partes. Aí tem as achuras, que são os detalhes, que às vezes uns fazem mais assim, outros assado. Mas ela segue mais ou menos um estilo, né? Então, e dentro desse estilo se destrincha em várias artes pessoais, né, de cada artista. O Brasil tem alguma característica diferente? Tem, que são exatamente essas dos abridores de letras amazônicos, né? Então, isso é super típico daqui do Brasil, é super bonito. Tem um projeto que chama Letras que Flutuam, e eles estudam esses pintores. E é muito legal você ver isso, como vai a fundo na nossa cultura ali. E aqui mais no lado sudeste, né, você vê mais os filetes nos caminhões. Então tem todos os decorativos, né, É. que hoje também tem um lado que faz mais distância, aerógrafo, mas é muito presente também aqui. Sim, e a gente também não pode esquecer, desses profissionais que atuam dentro do supermercado, né, quantos dizeres, seja, no nas ofertas de produtos, também tem que ter essa mão específica. Com certeza, os cartazistas têm aquela famosa profissão invisível, né, porque eles estão em todos os mercados fazendo um trabalho fantástico, super caprichado, mas ninguém conhece, assim, você quase não sabe quem são eles, né, nunca vê eles trabalhando. Então também é Sim. uma coisa muito legal. Uhum. E Bruna, você carrega no seu nome a palavra serifa, né. Na Muito verdade, legal. serifa é aquela barrinha ou tracinho, que arrematam as letras. Como é que surgiu, esse nome forte? Esse nome veio junto com o meu primeiro projeto de pintura, né, na época que eu ainda trabalhava no Pimp My Carroça. O Mundano, que é um dos fundadores e um super incentivador, assim, do meu trabalho, ele é um artista incrível e ele falou, via que eu estava interessada em pintar, né, falou: "Bru, você vai fazer uma carroça e tem que ser a carroça, vamos fazer, vamos já criar seu Instagram, seu nome". Então eu falei: "Nossa". E aí eu tive que criar esse nome, né, para poder eu sentia que eu precisava dar um nome àquilo que eu ia começar a desenvolver, né, que é esse meu trabalho artístico. Então eu tive essa ideia da serifa
e, enfim, meio despretensiosa mesmo, né? Criei meu Instagram, meu Facebook, e aí fui fazer a pintura dessa carroça. Depois que ela estava pronta, enfim, continuei fazendo e criou, assim, né, esse trabalho que eu tenho hoje. Começou pequenininho, com o Instagram, com um trabalhinho, aí depois a minha mãe comprou um, aí meus amigos, aí aos poucos um vai indicando para o outro, e aí é um trabalho muito de grão em grão, né? E aí, com os anos, virou esse trabalho que eu tenho hoje, né? E, enfim, é o meu sustento e é o que eu amo fazer. Uhum. Sobre esse trabalho da ONG, né, que você chegou a pintar uma carroça, o que que você pintou nela? Que mensagem você passou? O que eu pintei? Ah, eu lembro que eu pintei uma frase, era "Para o mundo mudar, começa a reciclar". Então era a carroça do Fernando, que era um catador de material. Né? Ele ainda é catador no centro. E foi muito legal essa experiência, assim, de poder ter pintado a carroça para ele, reformado a carroça e ter transformado ela numa peça de arte ambulante, né? Acho que os catadores eles precisam ser mais reconhecidos pelo trabalho que eles fazem. Eles são responsáveis por 90%, né, de tudo que é reciclado no Brasil. Então a gente é uma forma de fazer com que não só a nossa arte seja itinerante, né, ambulante pela cidade, mas com que o catador possa ser mais valorizado pelo trabalho que ele faz. Uhum. Eu acho Essa que a foi arte uma... ela desculpa. Pode dizer. Eu Imagina. acho que a arte ela tem esse papel social, né, super importante. Eu vejo para mim a arte ela tem esse papel de questionar e trazer reflexões acerca da sociedade e de culturas locais, né? Eu sinto que faz parte do meu trabalho a responsabilidade de levar mensagens que possam empoderar, fortalecer, reafirmar raízes, né? Eu acho que a arte está aí para também enaltecer a nossa força. Uhum. E no caso dessa experiência, você criou essa frase. Para criar essa frase, você precisou pesquisar para que esses elos pudessem se conectar, né? A arte, o trabalho e a importância dele. Como é que você Com cer- levantou essa pesquisa? eu acho que faz parte, né, para você desenvolver uma mensagem e se conectar com o público, com quem você quer atingir, você precisa entender ele, você precisa mergulhar um pouco na cultura, você precisa estudar, ler, conviver com pessoas, né, que estão ali naquele contexto, para aí poder desenvolver algo que as pessoas possam se identificar. Porque acho que esse é o ponto, né? Criar identificações. Para mim, a arte ela tem que quebrar barreiras, tem que construir pontes. E eu acho que quando você faz uma coisa que possibilite que as outras pessoas se identifiquem e falem, caramba, é exatamente isso, sabe? Eu acho que, bom, esse é o meu objetivo, isso é uma das coisas que me motivam a fazer o que eu faço. O que que você acha que impactou, na vida desse trabalhador que ajuda na reciclagem desse nosso Brasil? Você viu alguma mudança quando ele começou também a ser atingido pela arte? Com certeza, não só na dele, mas de vários catadores, né? Esse projeto, antes de pintar a carroça, e depois também, na verdade, eu fiquei uns bons anos trabalhando, então a gente teve contato com centenas, milhares de catadores que passaram pelo projeto e é impressionante a diferença que eles falam, assim, né, sobre a falta de visibilidade que eles têm antes e o quanto isso melhora depois, né? Não que isso resolva os problemas, mas eu acho que é um caminho andado. Inclusive, eles criaram um aplicativo que chama Kataki, que eu ainda estava lá na ONG quando essa ideia começou a tomar forma. E então é tipo um Uber de catadores, né? Você coloca ali no aplicativo onde você está, quero alguém que possa coletar papelão, e aí ele vai lá, né? Você faz o contato. Então, eu acho que é muito importante essa questão da visibilidade com os catadores de materiais recicláveis e com todas as minorias. E usar a nossa arte para isso, né? Também para dar voz para as minorias. Uhum, interessante. A gente passeia aí pelo mundo das letras, né, e chega na questão do seu trabalho que você também desenvolve na área publicitária. Como é que você também se inspira para poder escrever uma peça publicitária? Uhum. Bom, para cada cliente, a gente tem que entender mais ou menos o que eles querem, né? Então, por exemplo, tem um projeto para a Danone que eu fiz,
que era sobre mulheres. Então, eu fiz uns quadrinhos, eram 5 frases que eles entregaram para mulheres e divulgaram, enfim. Então, tem uma questão assim de você entender para quem que eu estou fazendo, como que eu quero desenvolver essa letra, né? Porque, claro, tem infinitos tipos de letra que a gente pode criar e cada uma delas comunica algo diferente. Então, por exemplo, se eu quero uma mensagem mais forte, mais ativista, por exemplo, eu posso usar uma letra mais agressiva, mais splash, sabe, que tenha mais personalidade, seja grossa, assim. Enquanto se eu quero fazer uma campanha para algo sobre, não sei, algo mais delicado, eu vou usar uma letra bem fluida, mais fininha, com mais respiros. Então a letra ela acompanha o sentimento, né? Então eu tenho que pensar primeiro o que eu quero falar e como eu quero falar isso. E para as duas coisas acompanharem, e aí a gente faz a peça, né? As cores também interferem? Com certeza. Tem todo um estudo de cores, assim, né, sobre o que cada cor quer dizer, como o nosso cérebro percebe cada cor. Então, a gente tem que fazer essa junção, escolher o que eu quero, né, o que eu quero passar e transmitir, e escolher as cores mais adequadas. Hoje nós temos a facilidade de estar usando o computador e quando você coloca lá na fonte, vem diversas fontes, né, com diversos temas. Cada um tem a sua representação. Cada uma tem a sua representação, com certeza. E aí, no computador, a gente tem 2 tipos, né? Porque no computador a gente tem uma tipografia mais. Ela tá fechada, é aquilo, né? Então ela é perfeita, todos os ângulos são iguais, todos os arredondamentos são iguais. Enquanto que quando a gente faz uma letra à mão, mais caligráfico ou na pintura de letras, elas não vão sair iguais, elas vão ser sempre diferentes, porque a nossa mão é diferente. E, inclusive, se a gente tentar reproduzir alguém que outra pessoa faz, nunca vai ficar igual, sempre fica diferente, são movimentos, né? Então, acho que essa é uma das grandes belezas, assim, também das letras manuais, porque ela deixa de ter essa cara de robô, de máquina, de adesivo, para ter uma personalidade. Às vezes ela vai ter uma falha ali, né, que o computador não reproduz, e a falha até que fica bonitinho, porque parece que tem uma pessoa por trás ali, ela foi feita à mão, né? Sim, sim. E mesmo que você tenha que fazer um trabalho pelo computador, você também tem um primeiro trabalho que você continua exercendo à mão. É assim? Exatamente. Então, todos os trabalhos eu começo primeiro à mão. Então, não tem jeito, é papel e lápis grafite. Então, para rascunhar e ter a ideia nasce daqui, né? Do papel, a gente tem muito mais liberdade e soltura na mão. Para só depois que eu tenho a ideia pronta, mais ou menos, eu coloco no computador e trabalho ela, se for o caso, né? E aí sempre rolam umas modificações que a gente faz na hora, mas não tem como começar do computador, pelo menos não para mim. Ele é uma estrutura muito rígida, a gente fica com o mouse ali, né? Então, para ter ideia, para mim é sempre na mão. É muito mais natural. Muito mais natural. Você consegue mostrar alguns exemplos para gente dessas fontes, das letras, de cores? Vamos lá, vou mostrar para vocês alguns trabalhos aqui que eu separei. Vou Hum, compartilhar minha tela. Tá funcionando? tá Tá, funcionando. né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Esse é meu site, né, Serifa. E aqui eu tenho alguns trabalhos que eu separei de diferentes abordagens para vocês verem tudo que a gente pode fazer com as letras. Então, por exemplo, esse daqui é um projeto, é um mural que eu fiz lá na Vila Madalena. Então, eu fui convidada para fazer esse mural de um hostel. E a ideia era que ele fosse um selfie point, né? Que fosse aquele lugar para as pessoas tirarem fotos, já que a Vila Madalena é um ponto turístico daqui de São Paulo, né? Uhum. Então foi um projeto muito legal e a ideia era fazer com cores super vivas e alegres, jovens. Eu Um vejo outro que você usou a Vila Madalena aí com tons fortes, né? Onde o amarelo combina com o azul.
que combina com um rosa mais choque no fundo. Isso é um experimento? É uma pesquisa também? Isso daí, na verdade, são as cores que eu gosto. Eu gosto de usar coisas muito vivas no meu trabalho, né? Eu acho que, claro, não é em todos os projetos que dá para usar, né? Porque depende do cliente, para quem que a gente está fazendo. Mas toda vez que eu tenho bastante liberdade artística para fazer, eu gosto de usar cores muito vivas. Eu acho que elas chamam a atenção, elas aquecem o coração, sabe? Aham. Aí esse é um outro projeto que eu separei para mostrar para vocês. Do ano passado, que eu fui para Fortaleza participar de um festival de grafite e a gente pôde pintar velas dos pescadores numa praia Olha que chama só. Pecém. Foi muito legal, porque nós éramos 16 artistas e a gente pintou cada um a sua vela, né, do seu pescador. Então, no meu caso, o pescador era o Bambam. E aí foi a coisa mais linda do mundo. A gente vê todas as velas coloridas na praia. E foi uma experiência muito legal. Nessa vela eu escrevi Guarajuba, que é o nome de um peixe Uhum. super típico lá, que eles pescam bastante, é o sustento de muitas famílias. Então eu achei que ia ser bem simbólico. E aí dá para ver no fundo menorzinho algumas das outras velas, né? Ah, sim. Cada artista pintou uma vela. Cada artista pintou uma vela. Foi muito legal essa experiência. Eu separei um Imagina. outro aqui, ó, para mostrar para vocês. Esse foi um muro que eu fiz no Sesc Santana. Eu fiz esse muro junto com outras artistas, que é a Magrela e a Hanna Locatelli. E Uhum. aí a Riane Leão foi quem fez a poesia. Então, na verdade, era sobre a mulher terra, né? E a gente fez as 100 metros de muro com pedaços do poema. Então, essa primeira, Coragem para Ser, foi a minha peça principal, né? Cada letra aí tinha 1,80 m. Então, foi muito legal Ah, fazer essas letras. E e aí, embaixo você vê o trabalho da Hanna e da Magrela, e aí, junto a isso, a gente colocou aqui um pouco mais de processo. E olha o aí, eu... tamanho da letra. pois é, Precisou de escada. tudo na escada. E nesse caso você faz primeiro um rabisco primário, assim, para depois vir com a pintura, não é, Bruna? Sim, então primeiro eu uso giz na parede, muita régua, muita fita métrica, muita fita crepe, né, para medir Ah, tudo. é? E Aham. aí com giz, e aí depois eu pinto, né? Então a parte realmente mais trabalhosa em alguns casos é essa de fazer a marcação, né? Principalmente Sim. quando é grande, né? Você precisa marcar para ter noção, porque se você está muito perto da parede, você perde noção de proporção. Então quando é pequenininho, Uhum. tipo essa poesia aqui, você vai direto ali, né? Você marca talvez só as linhas, mas a letra em si você faz de uma vez. Uhum. Então foi um projeto muito legal, muito bonito que a gente fez juntas, assim. Interessante. E esse projeto ele tinha uma mensagem para ser passada. Com certeza. Ele falava muito sobre essa parte da resistência, né, do empoderamento, de fortalecer e da mulher que nós deveríamos ser, né? Então, coragem para ser, porque nós podemos, nós temos tudo e infelizmente temos questões aí do patriarcado, machismo, mas acho que esse muro era para dar coragem, né, para as mulheres incentivar e fortalecer. Uhum. Interessante. A palavra coragem é uma palavra muito forte. Você gosta dela? Eu gosto muito dessa palavra, eu uso em vários trabalhos, eu acho ela muito forte, muito boa. E, pois é, coragem. Acho que ela diz muito. Sim, sim. Um outro projeto que eu separei é um vídeo, ó. Uhum. Esse foi, por exemplo, um outro estilo de trabalho, que era uma festa sobre a cidade de São Francisco e rolou um live painting. Então, enquanto estava rolando a festa, eu estava ali pintando e é um tipo de trabalho muito legal também, porque você interage com o público ali em tempo real, né? Então, você está Hum. ali fazendo, pergunta, tira foto, quer saber, né? Então, é muito bacana também esse tipo de experiência. E aí você pega as letras e faz uma coisa artística com ela também, né? E Então, como você faz esse trabalho pensando nesse público, né? Qual é a curiosidade que é despertada nele? Eles vêm perguntar para você.
Ó, essa festa, como era da cidade de São Francisco, então ali só estavam pessoas adoradoras da cidade, né. Então todo mundo via, ai, se identificava, então a pessoa: "Nossa, a ponte, eu amo aqui, nossa, o arco-íris". Então foi muito legal ver essa identificação, né, que é um pouco do que a gente falou no começo, assim, para mim eu faço meus projetos para criar alguma forma de identificação, para fortalecer raízes, para a gente ter orgulho das coisas que fazem parte de cada um de nós, né. Então, é muito legal quando você, tem essa interação com as pessoas. Uhum, uhum, Aqui, ó, seria um outro trabalho mais digital, por exemplo, que esse eu fiz para um calendário feminista, então tem esse calendário que é Lute Todos os Dias, e aí foram 12 artistas mulheres e cada uma teve um mês para ilustrar. Então o meu foi o mês de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então esse foi um trabalho que começa na mão, vai para o computador para finalização e aí você vê ele impresso, né, então é muito bacana esse tipo de trabalho. E aqui, sim. né, um pouquinho das outras artistas. Uhum, Tem um outro vídeo aqui que eu separei, espera aí que o negócio tá na frente aqui, não tô conseguindo sair. Deixa eu fechar. tá. Ah, aqui, pronto. E esse é o processo de um vídeo de uma das peças que eu fiz aqui durante a quarentena, né, porque o meu trabalho é, sim, basicamente externo, Uhum. e comercial, enfim, tem muita pintura, mas agora, durante a quarentena, não tem o que fazer, temos que ficar no ateliê. Então, Criando, né, Bruna? tem que Criando. exatamente. Então a gente, né, acho que não só eu, mas todo mundo que quer aprender a fazer, eu acho que a gente não precisa de muita coisa, precisa de um lápis e um papel é o suficiente para começar a treinar. Então aqui eu vou usando as minhas ferramentas, estou criando pecinha, ponho para vender no meu site. Então Uhum. é isso, ter esse tempo de ateliê, de estudo, né? Porque acho que tudo é treino e prática é muito importante também. Exato. Agora, E nesse caso de quarentena, né, você escreveu essa frase: "Se não existisse dinheiro", que pois reflexão que é. você quis passar ou atingir as pessoas com essa sua frase? Inclusive vou até mostrar para vocês aqui ela ao vivo, né? Ai, Tem que aqui linda. então foi muito legal, né? Porque eu acho que tudo é questionamento, acho que vale a reflexão, a gente repensar, se questionar e repensar o que a gente faz, né? Então, com essa frase, se não existisse dinheiro, você estaria fazendo o que você está fazendo agora? Você estaria onde você está agora, né? Então, eu acho muito importante, porque, claro que o dinheiro não vai deixar de existir agora, não sei nem se futuramente, eventualmente, mas se não existisse, né, o que você estaria fazendo? Então acho que isso diz muito, assim, né, para a gente repensar o que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo, as nossas motivações e, enfim, tomar nossas escolhas com consciência, né. Uhum, exatamente. Nós vimos aí diversas fontes e cores, né. Quando você tem uma mensagem para passar ou um objetivo aí para cumprir, você trabalha com algumas regras em cima dessa mensagem? Mais ou menos. Eu acho que, assim, não, na arte não existe certo e errado, né, porque eu acho que tudo pode ser arte, tudo é possível, acho que depende de cada um de nós. As regras que eu faço no meu trabalho é, por exemplo, vou trabalhar com uma letra mais arredondada. Então, eu tento trabalhar todas as letras seguindo a mesma estética da primeira. Nem sempre isso vai ser uma regra. Às vezes eu vou querer fazer uma arte com cada letra é uma letra diferente, né? Então, eu acho que tudo é válido. Acho que essa coisa de regra, bom, é bom no começo para a gente aprender a base, né? Você precisa ter um embasamento ali, uma estrutura, entender as regras e como funciona para você com o tempo poder evoluir o seu trabalho e sair um pouco das regras, né? Criar arte para fora disso. Então, eu acho que é muito importante a gente parar, né? Não ter uma linha julgatória tão grande em cima da gente, né? Porque às vezes a gente quer começar uma coisa, mas fala, ah, eu não sou muito boa. Ah, não sei, isso daqui tá torto, isso daqui.
às vezes o seu estilo é inteiro torto, né? Então, acho que a gente tem que deixar tudo isso um pouco de lado e meter as caras mesmo, sem medo, e fazer. Uhum. Existem alguns cursos acessíveis, assim, para se profissionalizar nessa área? Tem vários cursos. O Sesc tem cursos super baratinhos nas unidades, com, enfim, todos esses temas, é muito legal. Eles lançaram também uma plataforma digital com, inclusive, um curso de pintura de letra do Felipe Grimaldi, que a gente trabalha junto em vários projetos, e ele é muito bom de pintura de letras, e esse curso está gratuito online. Gratuito? Gratuito. Olha. Ah, no YouTube também, eu aprendi muita coisa vendo no YouTube, sabe? Procurando, pesquisando. Tem muito time-lapse, né? Essas coisas que mostram vídeo das pessoas pintando. Eu acho que a gente tem muitos canais hoje de informação. O próprio Uhum. Instagram, né? Por mais que ele seja só referência e tal, eu acho que quanto mais a gente vê, mais também a gente tem de background, assim, né? De base para poder criar. Então é importante a gente assistir filmes de arte, fazer cursos, ver vídeos, ler livros. Tem muito livro legal sobre essa parte das letras. Então, material não falta, sabe? Desde coisas gratuitas até um pouco mais caras. Então, acho que tem para tudo. O importante é pesquisar, tem que fuçar, tem que ir atrás. E dá para começar com um papel e um lápis na mão. Só precisa de um papel e um lápis. E isso é o que você precisa para começar. E aí, com o tempo, se quiser, você vai comprando, investindo em outros materiais. Pode ser desde umas canetas mais diferentonas, especiais, ou até um pincel e uma tinta, porque aí com o pincel e com a tinta você já vai poder treinar na farmácia da esquina da sua casa, né? Então, acho que a gente tem que pensar também na nossa comunidade local, assim. Quando eu comecei a pintar, então meus trabalhos eram principalmente no restaurante ali da tia da esquina que eu conhecia, aí a farmácia, né? Então você vai assim muito no teu bairro, na sua rua, aposto que tem algum comércio, alguma loja de tecido, sei lá, que tá meio caidinha, você pode oferecer uma placa, oferecer uma pintura, uma vitrine. E eu acho que é assim que começa, né? Então começa nas comunidades locais, no nosso entorno, e aí a coisa vai aumentando. Ah, boa experiência essa. E por falar em experiência, você também ficou 9 meses viajando fora do Brasil, percorrendo aí México, Guatemala, entre os outros países, né? Como é que foi essa experiência pela troca do seu trabalho? Olha, foi uma experiência maravilhosa. Eu pude passar realmente 9 meses na América Central e tudo trocando meu trabalho por hospedagem, por comida. Então eu chegava numa cidade, né, perguntava ali, ia atrás de quem queria meu trabalho, e eu sempre achava algum hostel, algum restaurante, alguma coisa que eles topavam. Então era muito legal poder conhecer uma cultura nova, estar num lugar novo, numa experiência nova, né? Eu acho que a gente cresce muito com essas experiências, e poder estar ali fazendo meu trabalho para ganhar comida em minha casa é muito lindo, porque eu acho que é uma outra moeda, né? A gente não está falando da moeda dinheiro, mas a gente está falando da moeda experiência, uma moeda humana, que é essa moeda de troca. E a gente vê que realmente com o nosso trabalho, esse de arte, assim, a gente consegue sim viajar e conhecer lugares novos sem gastar. É possível, né? Porque tem muita gente Uhum. que topa isso, que quer, que tá afim. Então é muito legal essa experiência. E às vezes não precisa nem ir tão longe, né? Às vezes você pode fazer isso no país, você pode fazer isso na sua cidade, trocar coisas. Foi uma experiência muito bonita que eu passei lá esses 9 meses. Aí, esse tempo que eu fiquei lá, fiz de tudo, né? Pintei parede, fiz placa para hostel. Aí, eu fiz uma exposição em pedaços de prancha de surf quebradas. Aí, vendi pecinha. Fui até professora de surf. Então, assim, você vai encontrando coisas, né?
Acho que tem que se sim. abrir para as experiências, para o mundo se jogar, ter um pouco de coragem. E, enfim, as coisas rolam. Uhum. No caso dessa experiência, você estava num outro país com uma outra cultura e com outro idioma. Como é que Uhum. você descobriu essa arte local deles para que a mensagem deles, né, também atingisse essa sociedade, essa comunidade? Eu acho que o primeiro passo é você se conectar, né? Estar de coração aberto para conhecer a cultura local. Então, trabalhando nesses lugares, eu conhecia as pessoas que realmente trabalham lá e moram lá, né? Vivem lá. Então, você tem um canal de conexão muito maior com a cultura. Então, eles sabiam que eu ia fazer uma arte, então eles me levavam para ir no Mercado Central, me levavam para ir no centro, me levavam para conhecer a família. Então, acho que a gente tem que ter os sensos muito aguçados, né? Tipo, estar aberto para experienciar, sair um pouco das bolhas, né? Ver coisas que a gente não está acostumado a ver. Então, é muito legal essa coisa, assim, de você se abrir e realmente você consegue mergulhar de cabeça. Uhum. Essa questão do idioma, para mim, foi antes de eu fazer essa coisa de trocar minha arte por trabalhos locais, eu troquei meu trabalho de bar. Então, eu trabalhei num bar no Panamá, e aí eu aprendi o espanhol, também nesse esquema de trocando meu trabalho de bar por casa e comida. E aí, com isso, eu fiquei com o espanhol melhor, e aí eu consegui fazer essa viagem inteira e entendendo, podendo me comunicar direito, enfim. E aí você conversava com as pessoas, daquele local mesmo? O senhorzinho da banca de jornal, Uhum. Ah, tem que é? ter, né? Você tem que estar aberto e estar curioso, querer saber. Eu sou uma pessoa muito É. curiosa com tudo, com o mundo, assim, né? Então, acho que foi muito legal de poder estar lá. E as pessoas veem que você não é daqui, né? Então também gostam de conversar e você tá com outro tempo, né? Então você tenha tempo ali para conversar com ele e tal, fica e toma um café. E então é Uhum. muito bacana para os 2 lados, né, tanto para você que está lá num lugar novo, vivendo essa experiência, quanto para quem está lá também e recebe pessoas de outros lugares. É uma troca mútua, assim, acho que é enriquecedor tanto para quem vai, quanto para quem está, né, no lugar, quanto para quem Uhum. recebe. Dentro desse caminhar que você fez aí por esses países, né, levando arte, levando o grafismo, teve alguma história que chamou sua atenção? Ai, são tantas. É muito legal as pessoas que a gente conhece, né, e cada pessoa tem uma história tão diferente da outra, e então você vai conhecendo quando você vê, você está falando com pessoas do mundo inteiro ali, e todo mundo com a mesma abertura, né, a mesma sintonia. As pessoas se identificam com a sua arte, mesmo você não sendo ali, falando: "Nossa, você realmente conheceu a minha cultura. Caramba, isso é realmente mexicano, caramba". Então é muito legal ver isso, assim. E as E no pessoas, caso né, todos os tipos. e no caso do México, o que que você transmitiu por meio da arte? No México, lá eu fiz uma exposição de nos pedaços de prancha de surf quebrados. Então a gente fez 15 peças e a ideia era contar a história de Porto Escondido, né, que foi o lugar que eu fiquei no México. Então eu tive que estudar um pouco da história de Porto Escondido. Por que que Porto Escondido chama Porto Escondido? Bom, tudo começou por causa de um pirata há muito tempo atrás, que não sei o quê. Então é muito legal você ficar sabendo dessas histórias, né? Por que que tem isso? Então eu fiquei sabendo das histórias, então os nopales, por que que os cactos lá são assim, tem esse formato. Então você come cacto lá, faz parte da comida do dia a dia. Então foi muito legal essa exposição do México, que eu pude realmente mergulhar e conhecer várias curiosidades que, se eu estivesse viajando, assim, você não conhece, né. Você tem que estar lá, morando, trocando, se abrindo para realmente conhecer. A arte, comunica pessoas, né, ela leva esse desconhecido para atinge mesmo.
A arte não tem fronteira, né? Então ela conecta. E mesmo que às vezes tenha uma questão de idioma, né? No meu caso com palavras, às vezes mesmo quando a pessoa nem entende o que está escrito, ela pode se conectar, né? Porque é a forma com que você escreveu, as cores, os elementos que você colocou. A arte ela conecta pessoas independente de religião, cor, sexo, classe social, não importa. A arte conecta, ela pode quebrar pontes, construir pontes, né? É, isso mesmo. Se a gente voltar para dentro da sala de aula, né, onde uma das ferramentas aí do professor, do aluno, é a escrita, né? Que dicas você deixaria para eles para que esse universo se estreite cada vez mais? Então, é muito legal isso, porque trabalhar as letras, né, não tem só essa finalidade estética. Então, não é só para ficar bonitinho, ela é para comunicar, para ajudar a tornar uma ideia mais fácil de entender, passar um sentimento. Então, na escola, você pode treinar em lousas, no caderno, como melhorar uma apresentação, né? Acho que tanto do lado do professor, que pode fazer uma lousa mais trabalhada e que pode passar a ideia através da forma dessa lousa, como também dos alunos, de por que não fazer uma apresentação legal, vou trabalhar aqui as letras, vou desenvolver a arte aqui em cima, porque é isso, ela não é só estética, ela comunica, ela tem a sua função também ali. Exatamente. E aí tem que ter pesquisa e muita leitura por trás. Exatamente. E é isso, agora que tá todo mundo em casa, né, é o melhor momento para treinar. Então, estuda, tem muito vídeo que, né, a gente falou, é só pegar um papel, um lápis. Acho que todo mundo é capaz. Acho que é questão de acreditar e colocar uma energia, né? Tudo treino, persistência. Então, para fazer um lettering bom, você vai ter que fazer 100 letterings ruins. Então, começa e vai, porque isso é se expressar, né? E o único jeito de ficar bom é fazendo. Tem algum trabalho mais atual que você possa também estar exemplificando para a gente, mostrando? Ó, tem alguns outros aqui. Deixa eu. Ih, perdi vocês. Peraí, achei. Uns outros que eu tenho feito aqui. Por exemplo, eu fiz essa placa, axé. É, Aqui ficou super divertida. é bem Bahia. É bem Bahia. Então tem os efeitos de letra, né? Que a gente falou de cores. Então, onde você põe a sombra, onde você põe não sei o quê. Então, é muito bacana. Aí outra que eu tinha separado também, que é o que vocês já viram, que é essa do Ah, dinheiro. sim, E outra que eu tenho, essa que tá aqui em cima, eu vou mostrar para vocês pertinho. tá. Vou colocar meu fone de novo. Então, essa foi a última tela que eu fiz. Somos apenas instantes. Então, uma tela mesmo, né? Assim, você vê o outro lado. E é isso, as letras que a gente tem muitas ferramentas e muitas possibilidades. Então, tem que fazer, brincar. E quando você mostrou essa tela, somos apenas instantes, a sensação que dá, né, eu olhando daqui, é que parece que a letra quer saltar fora da tela. Uhum. Né? Tem um efeito em cima desse trabalho que você fez. Tem, é um super efeito. É uma É. técnica? É um volume, né? Então você tem a letra, você tem um volume que faz para ela ficar 3D, e esse eu fiz um volume meio arco-íris, assim, né? Para ficar em várias camadas. E um pouco disso, né? Porque a gente está em quarentena, a gente está aqui, não sei o quê, preocupada, angústia, não sei o que vai acontecer, mas também para dar uma acalmada, né? Do tipo, tá, a gente é apenas um instante, sabe? Tudo é passageiro, isso vai passar, a gente também vai passar, né? Então, bom, o que eu posso fazer agora? Vou tentar, por mais difícil que seja, né? No meio disso tudo, ficar agora, presente no momento, fazer minhas escolhas com consciência, porque é isso, tudo passageiro. Dá para modificar o mundo por meio da arte. Dá para modificar o mundo, tem muita mensagem ainda para ser passada. E aí, se a gente parar para pensar, a arte ela passa por disciplinas como história, como português, como geografia. O que mais que você acha que envolve?
Nossa, a arte tá em tudo, né? Eu tava até falando com uma amiga assim, bom, começou a quarentena, o que muitas pessoas fa acabaram fazendo mais, sei lá, vendo filme, lendo eventualmente livro, fazendo um quebra-cabeça, sei lá. Tudo isso é arte, né? Então a arte tá muito no nosso dia a dia, não só em todas as matérias, não tá no dia a dia, ela tá em tudo. Às vezes é mais história do que arte, mas não deixa de ser. Então, tudo é arte. E a arte existe, né? Tem aquela frase, para a gente não morrer da verdade. É isso mesmo. Bruna, com a experiência que você tem, né? Tem alguma outra dica que você acha interessante estar passando para as pessoas, para que elas possam estar usando dentro de casa da forma mais simples possível? Ó, eu acho que a dica é essa: vamos treinar, vamos escrever tudo, sabe? Então, pega a Vai errar geladeira, muito? vai errar muito. Por que não pintar a sua geladeira, né? Por que não pintar? Assim, até as paredes, a gente pode. Aqui na minha casa eu escrevo, tem uma parede lá que eu pego, escrevo coisa. Fala, nossa, ficou horrível, mas tudo bem, porque é parede, você pinta, né? Igual uma tinta branca ali, passou por cima, ficou, não sei pintar. Não, tem que tentar. Então, a dica que eu dou, vamos aproveitar que estamos em casa, vamos escrever, fazer composição, né? Às vezes você pode, deixa eu mostrar um exercício simples aqui. Às vezes, ó, isso é um lettering super simples. Tá dando reflexo, mas acho que dá. Dá para Então, ver. ó, dá para ver. Então, você faz ali uma linha em cima, faz um arco, outra, experimenta com tipos de letras diferentes, tá? Fazer uma fininha, uma grossa, uma inclinada, uma com preenchida, né? Dupla. Então, acho que esse é o tipo de coisa que você pode fazer. Você pode fazer isso na porta do seu quarto, você pode fazer. Então, acho que vale super aproveitar esse momento para desenvolver e treinar. Busca Uhum. referência na internet e E lápis no mãos à papel. obra. Exatamente. Aí, quais são os materiais que você indicaria, além do lápis e papel? Então, esses são os mais comuns, né, que você pode, para você começar. Depois, mais para frente, tem uma caneta que chama Brush Pen, que aí se você quer investir, é uma caneta que tem uma ponta de pincel, então ela faz uns efeitos, papéis coloridos, às vezes você quer fazer uma coisa, tem a caneta Posca, que às vezes você quer fazer uma coisa mais coloridinha, você pode brincar. Também não são materiais, esses materiais específicos não são super baratos, mas se você quer tentar uma coisa mais elaborada, investir um pouco nisso, é muito legal também. E se Uhum. não, é isso, para treinar é o lápis, sabe? E canetinha. Esse daqui que eu mostrei, eu fiz com canetinha hidrográfica mesmo, sabe? Dessa simples. Uhum. Se você quer Sim. fazer uma coisa maior, é tinta, pincel, tinta. Eu acho que você pode comprar o que você achar, ou só tenho essa em casa. Bom, é essa, então eu acho que tudo vale para treino, sabe? Eu não acho que existe, não, essa tinta da marca tal é a melhor. Eu acho que Não é, tudo né? serve nesse Pode. momento, sabe? E cada um, Uhum. aliás, tem uma preferência, né? Acho que tem gente que gosta mais de uma tinta assada, outro gosta mais de uma caneta assim. Então, eu acho que é tudo descoberto. Exatamente, mesmo porque se você tem um lápis e um papel na mão, fica mais fácil para você errar, pegar uma borracha e consertar. Apesar de que um professor meu de desenho antigo falava assim: nunca usa borracha. Os Ah, erros é? fazem parte do processo. Então, né, claro que eu uso. Mas, né, errou, não gostou, em vez de às vezes ficar apagando, que dá mais trabalho, faz um novo. Até porque aí você pode comparar com o antigo, né? Falar, realmente agora ficou melhor. Bem interessante. Dentro dessa questão de peça publicitária, o que você já fez? Eu fiz então, esse projeto para Danone, né? Que cadê? Tá aqui atrás, ó, vamos lá. Das letrinhas. Ah, Então, esses eram os quadrinhos que eles distribuíram. Bom, peraí, deixa eu pôr aqui o fone. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar os outros projetos. isso. Cadê? Aqui, pronto. Então, aqui, ó. Esse daqui era um projeto de um logo, esse do
do lado do rosa, né? Um projeto de um Uhum. logo que eu fiz, aí que ideia. Aqui embaixo, em cima disso, era uma padaria, então a gente fez com folha de ouro, foi super legal, a gente fez todas as vitrines. Olha só. Esse daqui em cima, né, do mundinho, também foi uma estampa de camiseta que eu fiz para uma empresa que chama Worldpackers. Então foi um outro trabalho digital que rolou, super legal. Então tem muita Uhum. coisa, né? Até de, por exemplo, essas caixas aqui que estão no meio, elas são uma ação que eu fiz nessa loja. Então, que as pessoas que compravam os produtos iam lá e eu personalizava com o nome do presenteado, né, na hora. Então, realmente, aqui é a carroça que eu falei para vocês, essa Ah, azulzinha, isso é interessante ver. que foi um dos meus primeiros Olha trabalhos, só, né? Então, foi muito bacana, assim. E, então, interessante. rola muito lettering, logo, né? Esse tipo de trabalho digital é o que rola bastante. Ó. Esse OB é um outro logo. Uhum. Esse da Stella Artois foi uma campanha para a Stella Artois que eu fiz, que é um vídeo que eles fizeram, né, no mês das mulheres. Então eles contaram a história de que Stella Artois, na verdade, foi quem cuidou da marca por muito tempo quando foi fundada, é a Isabela Artois, que Uhum. era a mulher do dono na época que ele morreu logo no começo e ela que assumiu. Então a gente fez um rótulo, uma pintura, ficou super bonito o vídeo digital sobre Isabela Artois. Então é muito legal isso, né? Muitas opções. Outro trabalho mais publicitário aqui, esse daqui, caderninhos, né? Esse que está em cima aqui, do lado. Uhum. Então, caderninhos para uma empresa de lingerie, que foi também numa festa deles. Enfim, infinitas É um possibilidades. universo que é exatamente, é uma infinidade do universo em si, né? Você pode atingir a arte aí pintando muro, pintando uma camiseta, né? Fazendo esses trabalhos, é como os cadernos que você acabou de mostrar. São Sim, várias formas de é. atingir. As letras estão em tudo, né? Então, desde coisa para casamento, você pode pintar um capacete com as letras. Você pode fazer tanta coisa, isso é muito legal. Quando eu comecei também, eu lembro que eu saía, né, de fim de semana com os meus amigos, ia pro parque, eu não sei aonde, levava sempre uma canetinha. Então, teve uma vez que passou lá o cara de um cooler vendendo cerveja, vem aqui, eu escrevi para ele, seu Manuel, cerveja. Então, é muito legal. É, elas comunicam. Ai, Comunicam. muito interessante esse trabalho que você está trazendo aqui para a gente, porque né, ele faz parte do universo de todo mundo e deixa o mundo mais colorido também, né? A mensagem chega, atinge. Com certeza. É isso, né? As letras estão tão presentes no nosso dia a dia, por que não trabalhar elas e, enfim, desenvolver uma coisa mais legal, que comunique mais e transforme, às vezes, um hábito tão rotineiro quanto o da leitura, né? Em algo diferente. Então, você vai ler um jornal, você está lendo ali meio no mais né, de todo dia, igual. Então, como que a gente pode transformar esse hábito em algo fora do comum, inusitado, né? Então, que é como a gente pode comunicar com as pessoas. Então, é muito legal essa possibilidade que a gente tem no mundo das letras. Exatamente. E é interessante também a gente despertar o nosso olhar, né? O olhar para uma letra ou por uma intenção, seja aí no jornal, de repente muda para um livro, né? Muda para uma Uhum. peça publicitária, e cada um realmente tem um estilo que é trabalhado. Então, quando você acha que desperta esse olhar, você também começa tendo um autoconhecimento. Com certeza. Acho que a arte está muito atrelada ao autoconhecimento. Assim, para mim, fazer arte é ficar vulnerável, né? É eu poder pegar coisas do meu campo emocional e levar para o mundo real, assim. Então, para mim tem a ver com escutar meus instintos, né? Abrir meu coração para minhas ideias. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento, pelo menos para mim, né? Para o E qual é o artista, maior desafio? Uhum. Pode desculpa. ser. E para quem é impactado e se sensibiliza de alguma forma, né?
exato. Qual o maior desafio para um artista? No caso da experiência que você vem tendo. Eu acho que né, a gente está sempre em busca da arte perfeita. Então, ainda não está bom o suficiente. Quero poder trabalhar mais, putz, não sei. Então, acho que o maior desafio, pelo menos para mim, é me desligar um pouco desse, não diria perfeccionismo, que eu não sou muito, mas dessa busca de eu quero de não achar que tá bom, sabe? Eu falo, posso fazer melhor, eu quero fazer melhor, não, dá para fazer melhor, então. E às vezes, relaxa um pouco, né? Tipo, tá tudo bem, faz É, parte do processo. Acho que o mais importante é a caminhada, às vezes, nem tanto o resultado, né? Porque às vezes, para você chegar numa peça, você fez tanto estudo e se desenvolveu tanto ali, e acabou aprendendo umas técnicas novas, e no fim isso acaba sendo mais importante do que a peça final em si. uhum. E errar faz parte do processo. Faz parte demais, mais frequente do que qualquer um imagina. Mas é isso, o único jeito de fazer um bom é fazer 100 ruins. Então faz parte, não É, pode encanar, não. muito boa essa experiência, viu? Porque às vezes a gente fica tanto em volta do perfeccionismo, né, que na verdade é errando que se aprende. Exatamente, com certeza, errando que se aprende. Uhum. Então a gente deixa aí para os professores e alunos um recado, não é, Bruna? Com certeza. Treinem, vamos caprichar nas letras, porque as letras comunicam, elas passam a mensagem, elas informam melhor. Acho que a gente pode fazer muita coisa com as letras, ainda mais na escola, né? Que está rodeado de letras e palavras. Exatamente. Muito bem. Gostei bastante da nossa conversa. Tenho certeza de quem está nos acompanhando também aproveitou bastante esse conteúdo, esse conhecimento aí para poder fazer essa reflexão sobre a arte e suas diversas formas de atingir uma sociedade, de comunicar, de empoderar. Então, quero agradecer a sua presença aqui Eu que e quero. agradeço. Eu que agradeço esse tempo aqui, né? Poder falar um pouco do meu trabalho. Eu fiquei muito feliz com o convite e adorei o nosso papo. Uhum. Espero que o pessoal que esteja assistindo tenha gostado também, se inspire e tenha vontade aí de começar a fazer algumas coisas. É isso aí. Muito bem. Então, vamos ficando por aqui e a gente se vê em breve. Muito bem, então até breve. Obrigada mais uma vez.